Não podemos negar quando a gente perde alguém e que a gente tem uma tristeza por luto, quando a gente perde trabalho, quando a gente tem um problema muito sério, quando há uma separação, quando há qualquer coisa. A tristeza é inerente àquela situação e nós não podemos negar. Mas existe uma coisa que a gente, além de não negar, precisa fazer. Acolher essa tristeza, entender esse sentimento, cara, eu tô triste por isso, e não negar e transformar em excesso de trabalho, transformar em tentativa de resolver o problema de todo mundo para não lidar com o seu, tentativa de fazer coisas práticas ali, ou ficar um pouco mais ríspido com as pessoas, quando na realidade isso é uma dificuldade de lidar com a sua própria tristeza. E existe uma outra coisa dentro disso daí, que é, eu posso aceitar algo que não tem como mudar, né? Eu não preciso brigar com isso, que é muito difícil. Quando você perde alguém, por exemplo, é muito difícil isso. Mas é fato que a gente não tem muito o que fazer, né? E você há de concordar comigo que a gente não tem muito o que fazer. E se alguém aqui teve uma grande perda muito recente, essa dor é imensa, e a gente não pode negá-la. Mas eu vou te falar uma coisa: o que faz diferença na elaboração de uma dor muito grande, seja ela de perda ou seja ela de um problema, né, que você está vivendo, é a decisão sobre não morar lá. Não morar naquele lugar. E eu vou falar pra você agora, fala de uma paciente minha, e que foi uma fala que eu precisei trazer porque é bem incrível a fala dela. Ela tá vivendo atualmente um problema financeiro muito sério, e esse problema muito sério criou um grande problema no relacionamento, criou uma série de alterações na própria vida, porque tem a ver com endividamento, com dificuldade de pagar aquilo que pagava antes, e o padrão da família tem mudado. Ela teve muitas perdas e tem tido. É algo bem complicado, mas ela falou uma frase que eu vou dizer pra você que pode te ajudar. Ela disse: eu estou à frente do meu problema, eu sou mais do que ele. Quando ela disse isso, eu achei tão interessante a maneira como ela estava lidando com aquilo, que ela estava à frente desse problema e não ele diante dela. E que ela entendia que ela era mais do que isso. E que a vida dela era muito maior do que isso. Na verdade, quando ela falou isso, ela estava falando sobre não morar nele. Porque algumas vezes parece que a gente mora lá. A gente mora naquela tristeza porque é como se eu não pudesse sair dali, porque se eu sair dali, significa que eu não estou triste mais por aquele problema. Significa que eu não estou triste mais por aquilo que aconteceu, ou que eu não estou sofrendo o suficiente por aquilo. Inclusive, como as outras pessoas nos percebem. Mas na verdade você está. Ela está. Inclusive, ela chorou falando sobre isso. Mas ela decidiu não morar lá. Esse não morar lá significa que ela decidiu que iria ver de uma outra maneira, olhar de uma outra maneira aquele problema. E olhar de uma outra maneira aquele problema faz com que ela enxergue outras coisas na própria vida. Porque quando a gente mora naquele lugar do problema, a gente não enxerga outra coisa. Porque o nosso cérebro fica voltado para problemas. E para tristezas, e para coisas que não estão dando certo. E quando eu estou morando lá, eu estou voltada para as coisas que não dão certo, eu não consigo dar paz para o meu cérebro para enxergar outras coisas, ter ideias de soluções ou mesmo de outras partes da minha vida, porque obviamente nós somos seres com diversas partes que nos fazem esse todo tão incrível. E nesse contexto eu preciso falar uma coisa e destacar algo extremamente importante, que é muita gente quando tá passando por um problema de relacionamento e tá triste, ou um mega problema na vida, um mega problema no trabalho, né? Tem diversas questões muito difíceis, elas não querem muito encarar e querem uma desculpa biológica, porque da mesma forma que eu falei que no item 1 a gente precisa buscar o motivo biológico e não achar que tudo é psicológico, nesse item é o contrário. Eu já atendi pessoas que nitidamente me descrevem situações que são muito difíceis de resolver, que ela tá ali com um problema sério no relacionamento, ou que nem é necessariamente ligado à solução, mas lidar com aquilo, e ela queria encontrar
um resultado de exame que justificasse aquele desânimo, aquela tristeza e um suplemento que resolvesse aquele problema. Suplemento não resolve problema de tristeza sobre coisas que você precisa resolver na vida. E tem muita gente procurando um motivo do desânimo e na tristeza em algum erro de laboratório, em algum problema que dá no seu exame, algum erro no seu metabolismo. Do mesmo jeito que no item 1 alguém procura explicações psicológicas, tem muita gente querendo um suplemento que resolva uma questão que na verdade ela precisa lidar. E eu vou te falar, não são poucas as pessoas que procuram isso, o suplemento mágico. E ele não existe. Essa é a hora que a gente precisa pensar que, peraí, eu me sinto triste constantemente, tenho tomado um medicamento que não tem resolvido todos os meus problemas, melhorou alguns sintomas e tal, não tem resolvido tudo, continuo me sentindo triste, desanimado. Percebo que eu não descanso muito bem, mas fico pensando com muita preocupação. Cara, eu preciso encarar e lidar com aquilo que é a parte que eu tô me escondendo e tentando descobrir um motivo biológico. E às vezes, gente, não é fácil lidar sozinho, não. A gente precisa de ajuda. Por isso que a gente precisa de psicólogo. Por isso que a gente às vezes precisa de um amigo. Amigo para alguma coisa, psicólogo para outra. Óbvio, amigos também são extremamente importantes na vida e podem te ajudar em determinadas coisas. Conexões são importantes. A gente não pode negar isso. E isso acontece. E não é pouco. E algumas pessoas podem ouvir isso, podem passar em consultas, podem fazer tratamento. Ela nunca vai melhorar se ela não observar essa parte. O médico não vai fazer melhorar, né? Outro médico que for não vai fazer melhorar, outro exame não vai fazer melhorar. Precisa lidar com isso que está escancarado como um grande elefante branco na sala da sua casa. E, às vezes, a gente tem uma rigidez muito grande para resolver isso, né? E aí, essa rigidez, inclusive, foi uma conversa muito recente, uma consulta com uma paciente, e essa rigidez não tem a ver com ela, mas nós estávamos falando sobre mudanças e o quanto a disponibilidade para mudanças, ou seja, a quebra da rigidez, melhora, inclusive, sintomas físicos de dor. Né, de dor física, de dor muscular aqui, de dor nos ombros, né, uma série de coisas. Mas isso é um processo, não é um negócio assim, amanhã eu vou promover uma grande mudança. Não, a gente primeiro pensa sobre isso e o objetivo dessa live é trazer a reflexão, pensarmos juntos aqui com vocês nos comentários e trazer reflexão, inclusive com as falas de outras pessoas. Dentro daquilo que são as tristezas por situações da vida, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu sei que muitas coisas são tristes de fato e a gente só precisa acolher e validar, elaborar, muitas vezes aceitar para poder seguir, que foi disso que a gente falou agora. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Quanto você tem morado nesse lugar e não tem feito algo para se sentir melhor? E aí vamos mudar a pergunta. O que você tem feito para se sentir bem? E essa é uma pergunta para você responder aqui agora para mim. O que você fez hoje que fez você se sentir bem? Isso parece muito simples, mas é no simples que a gente transforma a vida. Quando a gente encadeia coisas que fazem nos sentir bem, a gente tende a transformar o dia em mais horas que a gente se sente bem. Ao invés de eu ficar observando os meus sintomas, observando aquilo que eu tô sentindo no sentido de deve ter alguma coisa errada comigo, ou olhando coisas e murmurando com aquela pessoa que mora perto de mim, ou que a única conexão que ela faz com a gente é quando ela tá reclamando. Já viu que tem gente que se não tiver o que reclamar, não tem assunto pra falar? Quando eu fico o tempo todo nesse ciclo, eu consigo reduzir muito a quantidade de tempo que eu me sinto bem. Então a pergunta pra você: o que você fez hoje para se sentir bem? E eu quero ver o que vocês escreveram. Muito bom que vocês compartilhem o que fizeram de bem, porque eu quero incentivar você, mesmo se sentindo mal, né? E aí eu não tô falando pra você negar aquilo que você sente, acolha. Se você tá há muito tempo, né, em um sentimento de tristeza, com frequência ele te invade, eu quero convidar você
a começar a escolher, e isso é uma escolha ativa, porque nós vamos pensar sobre isso e fazer de propósito. Não deixe fluir naturalmente, que você naturalmente vai pensar em algo que vai te fazer sentir bem. Quando você tá mal, você não vai pensar em algo que naturalmente vai fazer você se sentir bem, porque você tá mal. Mas agora eu quero que fique na sua agenda. Fazer algo que me faz me sentir bem hoje. E se você já faz, fazer mais alguma coisa que me faz me sentir bem. Tem gente aqui que eu conheço e incentivado aqui no canal também, incentiva outras pessoas a fazer exercício, faz exercício quase diário, que tem se sentido bem, é um incentivo a você. Mas coisas que vocês falam aqui, de passear com o pet, de aguar as plantas, de comprar algo para você, se presenteie. De fazer um mimo para si, de fazer uma massagem. Quanto tempo você não faz uma massagem, não paga uma massagem para você ficar ali no seu momento de 1 hora, se sentindo bem? Você tem direito disso. A gente engatilha frequentemente a vida em coisas que são obrigações. E talvez você que está me assistindo passa o dia fazendo aquilo que na verdade entra só dentro da classificação de obrigações. Daquilo que possivelmente esperam que você faça, ou que você mesmo colocou dentro da caixinha do que esperam que você faça. E muitas vezes a gente coloca na caixinha do que esperam que a gente faça, e às vezes ninguém nem espera. Talvez se você não fizer determinada coisa, sequer vai fazer diferença. E você nunca percebeu isso. A gente se coloca, né, determinadas chicotes, né? Ai, meu Deus, né, eu tenho que fazer isso. Já experimentou não fazer alguma coisa? Escolhe uma delas. Se você não precisar limpar tudo hoje, for limpar amanhã porque hoje você escolheu andar no parque da sua cidade, ou você escolheu bater perna e se sentir melhor, isso já vai fazer diferença. E apesar da gente estar falando de tristeza, a gente está falando de como entrar no outro polo. Aliás, eu queria fazer um parêntese aqui, que se você está vendo o corte dessa live e não está vendo os 3 tipos, está vendo apenas uma parte, não deixa de ver as outras partes, que aí você vai conseguir ajustar todas as partes e entender melhor do que a gente está falando. E é notório, do mesmo jeito que eu falei para você, que quando você tá triste e encontra pessoas que contribuem e reforçam aquilo, o seu dia vai piorando, percebe que vai piorando, vai encadeando e as coisas vão dando, parece que vai dando tudo errado, dá a sensação de que as coisas vão encadeando e dando tudo errado, você vai trazendo pessoas que são atraídas pelo mesmo conteúdo, no sentido de que aquele tipo de conteúdo é o que faz aquele cérebro se conectar, porque aquele cérebro está conectado com perigo, com risco, né? Com a sensação de que precisa ter cuidado. Já viu que tem gente que só compartilha assim, o novo golpe, né? Cuidado, tenha cuidado quando fizer isso, olha só, saiu em tal lugar. Minha gente, você vai ficando mal ao longo do dia e sequer, eu nem coloquei na classificação de tristeza aqui, mas você vai ficando triste, você nem entende o que foi que deixou triste. É só o contato com esse monte de gente que só manda mensagem de cuidado, alerta, novo golpe. Tudo bem, a gente tem que ter cuidado, a gente já sabe. Mas se você se conectar com aquelas pessoas que elogiam, ou você elogiar mais, elogie pessoas. Isso vai fazer você se sentir bem também. Elogie alguém que você conhece agora. Se você está assistindo isso aqui com outra pessoa, elogie essa pessoa que você nunca mais falou. Isso vai fazer você se sentir bem, a outra pessoa vai sorrir. E se a gente quer se sentir melhor, nós temos que ser agentes de tornar as outras pessoas alguém que se sente também melhor. E aqui, já que aqui é um conteúdo, né, de exercício, né, de aprendizado e de psicoeducação, quando a gente está pensando em saúde mental, a gente tem que pensar também nas coisas simples, ao invés da gente estar pensando no que a gente vai tomar, ou na própria complexidade de uma psicoterapia, por exemplo, que é algo extremamente complexo, mas existem coisas simples que a gente pode fazer, como aquelas que vocês já descreveram aqui. Eu quero convidar você para espalhar isso, né? Espalhar essa mensagem de escolher algo que faz você se sentir bem. E por quê? Quando você modifica a maneira como você fala, aquilo que você vai verbalizando ao longo do seu dia e dentro da sua casa, as outras pessoas que estão ao redor de você também vão sendo impactadas pela sua mudança no discurso. Se você é uma pessoa que murmura, reclama e fala que tá mal em tudo, as pessoas ao seu redor
elas também vão entrando nesse discurso e elas murmuram pra você. E eu tô pensando nisso, não é que você não pode reclamar, é que precisa perceber se aquilo que você tá falando e aquilo que você tá conectando não está piorando o seu quadro. E aí, mesmo alguém que parece vir para ajudar, às vezes não ajuda. Como uma pessoa que falou para uma paciente minha que tudo que estava acontecendo, que ela precisava tomar um banho de sal grosso, um troço super difícil que estava acontecendo na vida dela, e a pessoa falou que isso resolveria o problema. Não ajudou em nada, o problema aconteceu ali e ela estava vivendo aquela consequência. E aí nada contra as crenças de cada um e tudo, inclusive da pessoa que ajudou, mas não conectou com nada. Ela estava pior, estava mal naquele dia. Então, essa é uma outra coisa sobre fazer algo que você se sente bem. Conecte-se com pessoas que auxiliam nessa caminhada.